Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode programar a sua mente utilizando apenas truques de manipulação corporal. Flow. Oi, meu nome é Esté e eu te ajudo a desacelerar. Eu imagino que você já deve ter tentado mudar um sentimento ou alguma situação apenas com a força do seu pensamento. Pensa positivo, tá tudo na sua mente. Só que ninguém fala o quão difícil é isso. Parece que quanto mais você luta contra uma coisa, mais aquilo te domina. E não me entenda mal, não é que isso tá errado. Tem provas que a gente só muda a nossa realidade externa quando a gente muda a nossa realidade interna. Só que qual que é o problema? A maioria de nós, seres humanos, não estamos assim muito acostumados, não temos experiência em lidar com os reinos do pensamento e das emoções, reinos mentais e emocionais, que é onde a realidade é criada. Então começa por aí. É que nem tentar pegar vento, só vai levar à frustração mesmo. Por isso, não tomei meu café, peraí. Por isso que hoje eu quero te dar o maior atalho para que você consiga dominar os seus pensamentos e emoções, se transformar um rei e uma rainha dos reinos emocionais e mentais, para transformar a si mesmo e assim, por consequência, transformar a sua realidade. E que atalho é esse? O corpo, como vocês viram no título do vídeo. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar é: a forma como você se sente e pensa está diretamente atrelado ao seu corpo e vice-versa. E não sou eu que estou dizendo. A relação corpo e mente é um dos tópicos de debate e estudo mais antigos da humanidade. Filosofia, neurociência, psicologia e basicamente todas as religiões tratam disso. Assim, eu sou fechada com Jesus, mas eu prezo e considero muito toda a sabedoria humana, independente da parte do planeta que ela veio. Eu tenho pra mim que tudo que é realmente verdadeiro, de uma forma ou de outra, se repete e permanece. Então, o que isso quer dizer exatamente? Que a gente vai encontrar desde o Aristóteles dizendo que o corpo é o complemento necessário da alma, lá na Grécia Antiga, até os santos, como São Tomás de Aquino, Santa Hildegarda, estudando diretamente sobre isso, a ligação do corpo com a alma. Tem também os Vedas e os budistas que usam o yoga para a transformação da mente através do corpo. E também os mudras, que são canalizadores de fluxos de energias para diferentes partes do cérebro. O que mais? Também tem os taoístas, que estão luzes-anos à frente de nós com a medicina chinesa, que nada mais é do que tratar as doenças do corpo físico como reflexos de doenças do espírito. Ou seja, independente da sua vertente de fé e de estudo, uma hora você vai se deparar com essa mesma ideia. Corpo e mente são um só sistema. Apesar de parecer que eles estão separados, na verdade eles são o reflexo do outro. O que significa que regular um é regular o outro. Muito bom, né? Essa informação é boa. Só que daí, vozes da minha cabeça dirão: Esther, mas isso não é muito místico? Muito vibes? Muita energia? Não, não é. Eu não estou falando de sincronizar seus chakras com cristais. A menos que você queira, claro. Isso que eu tô falando do corpo ter relação com a mente é pura fisiologia. Eu vou deixar alguns estudos aqui na legenda que mostram, por exemplo, que a sua respiração pode alterar a sua frequência cerebral, que a sua microbiota pode alterar o seu humor, que a sua postura pode afetar os seus hormônios. Vozes da cabeça de novo. Então é só mudar minha postura e respirar diferente que minha vida tá resolvida? Ai, seria ótimo, né? Isso aqui não é um vídeo de postura milagrosa em 7 dias, apesar de que eu gostaria que fosse. O ponto é, o seu corpo pode e é um atalho poderosíssimo para mudar a sua mente. E é a sua mente que muda a sua realidade. Então vamos lá, vamos falar disso. Primeira pergunta, como? Como que a gente faz isso? Como tarará? Vamos lá. O meu jeito favorito de enxergar essa coisa toda é através dos elementos, tá? Ficou meio místico de novo, mas vem comigo. Uma breve explicação. O nosso corpo não existe no vácuo. Ele responde ao mundo ao nosso redor, certo? Ao ar que respiramos, à água que bebemos, ao calor ou à ausência do calor na nossa pele e até a firmeza do chão sob os nossos pés. Isso não é poético, apesar de também ser. É fisiológico. A ciência já comprovou que os elementos afetam diretamente o nosso
estado mental. O sol regulando os nossos hormônios e a nossa vitamina D. O ar que respiramos influencia o nosso sistema nervoso. Até a terra que a gente pisa pode desinflamar o nosso corpo. Muito louco, né? Mas tudo isso, como vocês já sabem, não são percepções novas. Desde as primeiras civilizações, a humanidade já reconhece os elementos como forças que impactam a nossa existência. Na tradição judaico-cristã, Deus não apenas criou os elementos, como ele os usa como símbolos e instrumentos de transformação ao longo das escrituras. Fogo, por exemplo, ilumina, purifica, transforma. A água limpa, renova, dá vida. O ar é o sopro da vida. A terra é base, estrutura. E isso, majestades, não significa que os elementos em si sejam místicos e que tenham poderes interdependentes. Mas eles são os meios pelos quais Deus estrutura a nossa realidade, tanto física quanto simbólica. Aí, de repente, sei lá, pensando aqui com os meus botões, se eles são meios muito importantes pelos quais Deus age na realidade, será que a gente não deveria aprender a usar eles de formas mais inteligentes? Eu acho que sim. E o que tudo isso tem a ver com o nosso vídeo? Quando você domina os elementos no seu corpo, é como se você ajustasse os botões que harmonizam a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções também. Ou seja, é muito mais fácil e acessível você harmonizar o seu corpo para criar a realidade que você quer. Por isso, vamos ao que interessa, porque esse vídeo já está enorme. Como usar e harmonizar esses elementos no seu dia a dia. Fogo. Gostaram da dancinha, né? Eu vou tentar personalizar para os próximos. Então tá, como muitos de nós já sabem, o fogo está muito associado à ação, motivação, ímpeto. O fogo nada mais é do que a nossa dopamina e o nosso sistema nervoso muito bem regulado. Então se você se sente apático, vontade de fazer nada, tristeza, perda de sentido, provavelmente você está com um fogo interno baixo. Respira. E aí, como equilibrar? Primeiro ponto, obviamente, exposição solar. A luz do sol, ela harmoniza como nada mais os nossos hormônios, como serotonina, melatonina, que são muito importantes para a nossa felicidade. Outra coisa muito boa que você pode fazer para ativar o seu fogo interno é movimento intenso. Então, fazer 30 minutos de um cardio muito bem feito, uma esteira, uma bicicleta, dança, você não só ativa esse fogo interno, como você consegue liberar fogo que está reprimido. Então, sabe quando você está com aquela energia acumulada dentro de você, aquela coisa meio que incomoda? Nada como um movimento intenso. Outra coisa muito bacana para ativar esse fogo é utilizar alimentos térmicos. Então, gengibre, pimentas, especiarias como canela, cardamomo, elas esquentam o nosso corpo, o que ajuda nessa ativação. Por último, respirações fortes. O que isso quer dizer? Respirações vigorosas, que são bastante ativadas no cardio, mas você consegue isolar e fazer apenas a respiração. Então, tem uma respiração chamada respiração do fogo, que eu gosto muito, que você pode usar para ativar esse fogo interno. Stephanie do futuro, lembrar de linkar um vídeo na legenda para as pessoas conseguirem fazer. Essas técnicas que eu passei são para ativar o fogo, mas também a gente pode ter um problema de fogo em excesso. A gente sabe que tem fogo em excesso, irritabilidade, ansiedade, inflamação, impulsividade. Se esse é seu caso, a abordagem ela é diferente. Você vai equilibrar esse fogo com outro elemento. Qual que é o melhor elemento? Água. Vou chegar lá. Ar. Então tá, majestades, o ar é o seguinte, ele pode ser tanto o melhor amigo como o pior inimigo da sua mente. Se você se sente confuso, exausto mentalmente, tem problema de foco, de concentração, provavelmente o elemento ar está desequilibrado dentro do teu corpo. Como equilibrar? Dica número 1, respiração diafragmática. Ou seja, você não vai respirar com o seu peito, assim. Isso aqui gera ansiedade, tá? Você vai respirar trazendo o ar para sua barriga. Então você inspira pelo nariz, expandindo o seu diafragma. E respira devagar. Esse tipo de respiração feito com bastante foco, bastante intenção, reduz assim, a zero a ansiedade. É maravilhoso para regular o sistema nervoso. E a última dica para o elemento ar é minha favorita, mais estranha também.
E por que é meu favorito? Mesmo quando você está com falta de elemento ar, quando você está com excesso, te ajuda muito. O verbo está diretamente associado ao elemento ar. Falar em voz alta, cantar, orar em voz alta é maravilhoso. Quando você está com os pensamentos muito loucos ou com uma certa falta de criatividade, verbalizar é muito bom, ajuda demais, equilibra super. Água. A água, majestades, está diretamente ligada às nossas emoções e também ao nosso sistema linfático, né? Acho que obviamente. Então, se você se sente emocionalmente travado ou emocionalmente bagunçado, até mesmo inflamado, você deve estar precisando equilibrar a água no seu corpo. Como equilibrar? Dica número 1: banhos. Tomar banho. Sim. Mas não banhos morninhos como esses que você toma todos os dias, eu espero. E sim banhos quentes e banhos frios. Vou explicar. No primeiro caso, você está com as suas emoções assim, ó, malucas, a flor da pele. Você não sabe se você chora, se você ri. A coisa tá muito intensa. Nesse caso, você vai tomar um banho frio. Frio mesmo, gelado. A água gelada é a melhor coisa que existe para estancar emoções que estão assim, ó, muito malucas. E no segundo caso, você está com emoções reprimidas, você não consegue chorar, você não consegue sentir as coisas direito. Aí você toma um banho bem quente, porque não tem nada como uma água bem quente para dissolver até as emoções mais áridas. Segunda dica para equilibrar a água: movimentos fluidos. Então, sei lá, dança, tai chi chuan, yoga são boas alternativas para deixar fluir e harmonizar melhor as emoções dentro do seu corpo. E a terceira dica, não menos importante, mas um pouco mais óbvia, é beber água. A desidratação, gente, assim a gente já sabe, né? Mas é bom reforçar. Desidratação é uma merda. O nosso humor, a nossa função cognitiva ficam horríveis. Então bebam água, tá? Beijo. Terra. Não sei como fazer esse é mais difícil, não sei. O elemento terra é a base, é a fundação do nosso corpo. Então, se você se sente um pouco desequilibrado e às vezes assim, até meio desassociado da realidade, sabe quando parece que você tá meio flutuando? Provavelmente você está com um desequilíbrio de terra. Como equilibrar? Dica número 1: contato com a natureza. Pisar com os pezinhos descalços na terra é um dos jeitos mais incríveis de desinflamar o corpo. Abraçar árvores, mexer na terra são coisas que verdadeiramente ajudam você a ancorar o seu corpo. Dica número 2: comer alimentos mais pesados, então carnes, raízes, carboidrato. Isso te ajuda a ganhar uma certa substância mesmo, fazendo com que todo o teu sangue ele se aloque aqui no seu sistema digestivo. Então você concentra energia num lugar só, fazendo com que o teu corpo ancore mais na terra. E aí, ó, sinais que terra está em excesso. Rigidez, uma sensação de peso, procrastinação. É sinal de que você tá muito pesado. E aí, para equilibrar isso, você pode misturar elementos que são mais fluidos na sua vida, como a água ou o ar, por exemplo. 4 elementos, mas não acabou porque temos um quinto elemento, que não é exatamente um elemento natural, mas é muito importante de ser dito aqui nesse vídeo, não é mesmo? O vazio. Como que eu faço essa dança agora? Quando você vai estudar os elementos, você encontra um quinto elemento que geralmente é denominado como o éter. E o que é o éter? Basicamente é esse vazio, é esse espaço vago, que seria uma quinta essência, algo mais próximo do divino. E é muito importante a gente falar sobre o vazio porque sem espaço vazio não se cria nada. Quando a gente só alimenta o nosso corpo com estímulo e não cria um espaço para ele respirar, geralmente dá bem ruim, a gente fica overwhelmed, sobrecarregado. Então é muito comum que a gente não consiga dominar nem os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos, que a gente não consiga criar um estado mental e emocional melhor, porque a gente está cheio de ruídos. E se a gente está lidando com um monte de ruído, um monte de informação, um monte de coisa, a gente não é capaz de ouvir a nossa própria voz. A gente não consegue se conectar com o que tem de mais importante, que é com o divino. Então, se você quer mudar o seu estado, quer mudar sua mente, suas emoções, mudar sua realidade,
Você precisa começar por aqui, porque se você não cria espaço, silêncio para ouvir, você não consegue identificar onde você tem desequilíbrio. E como equilibrar? Como criar esse espaço de silêncio e vazio dentro de você? A primeira dica é meditação e oração. Essas duas coisas têm como objetivo te conectar com algo maior. E tem um fenômeno maravilhoso que acontece quando você se conecta com essa fonte de criação, que é você se esvazia de si para conseguir receber algo maior. Ok? Pegou? Pegou? Segunda dica é jejum. De novo, o que é o vazio? Uma ausência de estímulos. E honestamente, tem poucas coisas que fazem mais bem para o nosso corpo e para nossa mente do que um bom jejum, jejum bem feito. Não é à toa que absolutamente todas as religiões do mundo praticam o jejum como uma forma de elevação. Fica muito mais fácil entrar em contato com o divino quando a gente está mais vazio de coisas terrenas. E a dica número 3 é aprender a desacelerar. Sim, você não desacelera, eu tenho certeza. Estou de olho em você. Quando a gente aprende a estrategicamente desacelerar durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês, a nossa vida fica muito mais fácil. Então é absolutamente essencial, se você quiser cultivar o vazio dentro de você para ouvir, para ficar mais sensível aos sinais do mundo e ficar mais fluido, mais conectado, mais bacana, você aprender a desacelerar. Imprescindível. E como se faz isso? Você vai me seguir, porque aqui nesse canal eu te dou dicas de como desacelerar todas as semanas. Lá no meu Instagram também é a mesma coisa. O meu objetivo é te ajudar a desacelerar. Então, gente, para a gente criar essa nova realidade, é imprescindível que a gente se torne mais desacelerado. A gente precisa sair do modo de sobrevivência, que é esse modo acelerado, preocupado, e entrar no modo de criação, que é o estado desacelerado. E agora você pode fazer isso utilizando a maior alavanca de todas, o seu corpo. Então, da próxima vez que você precisar mudar algo em você e na sua realidade, investiga primeiro o seu corpo. Repara, onde tem um estranhamento no teu corpo, uma dor nas costas, uma dor no peito, dificuldade de respirar, uma fadiga mental, uma dor no estômago, onde que tá esse estranhamento? O seu corpo tá te comunicando tudo que você precisa saber em tempo real. Você só precisa ouvir e equilibrar através dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui para receber os próximos. E nos vemos na próxima oportunidade, majestades. Um beijo.